O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Ética, vamos discutir ética no jornalismo, relacionando duas notícias aparentemente distintas, mas que estão por um fio relacionadas. As duas notícias são as seguintes: o Flávio Bolsonaro, que é deputado estadual pelo Rio de Janeiro e foi eleito senador da República, é acusado ou suspeito de atividades financeiras ilícitas, de corrupção, lavagem de dinheiro, não se sabe exatamente, né? Suspeita-se de que ele tem atividades financeiras incompatíveis com a sua renda. E, do outro lado, a acusação feita pelo Show da Vida da Rede Globo ontem, ou domingo, dando conta de que a Arquidiocese da Paraíba tem que pagar 12 milhões de reais de indenização às vítimas dos padres pedófilos que montaram um esquema de pedofilia, de homossexualidade, de sexo com meninos, né? Atividades homossexuais, vamos chamar assim, com jovens, inclusive supostamente menores de 14 anos, não se sabe. Não se sabe se houve abuso sexual ou se houve conivência desses jovens. O fato é que isso também foi denunciado. E essas duas denúncias aparentemente não têm nada a ver uma com a outra, mas eu estou aqui para fazer uma correlação entre as duas. As duas partem de um princípio, de uma informação que a princípio deveria estar sob sigilo. Oficialmente está sob sigilo. Tanto as movimentações financeiras de Flávio Bolsonaro, como o processo que existe contra a Arquidiocese da Paraíba, que tem à frente, por exemplo, o promotor Eduardo Varandas, uma das principais fontes da informação. E do outro lado, o COAF, o Conselho de Controle das Operações Financeiras. E o que eu quero aqui problematizar é o seguinte: essas informações oficiais que estavam sob sigilo, por que elas foram levadas a público? E quem as levou? Porque se estão sob sigilo, estão sob determinação judicial para que assim fiquem. Se a informação foi vazada, vazou por quê? Quem vazou a informação? Qual é o objetivo do funcionário público com acesso a esses dados que resolveu publicizá-los numa reportagem, vendê-los com exclusividade para um jornalista publicar? E, do outro lado, veio o direito dessas pessoas envolvidas, do Dom Aldo Pagotto, do Flávio Bolsonaro, dos padres acusados de exploração sexual. Eles são colocados publicamente como culpados.
não há nenhuma dúvida em relação à culpa nas reportagens produzidas, inclusive acuando o denunciado de tal forma que resta esse denunciado se pronunciar por nota, e até com dificuldade, porque está falando do seu sigilo financeiro, no caso de Bolsonaro, do Flávio, e da vida íntima, pessoal, no caso dos padres, da vida profissional deles junto à igreja. Nesse sentido, é que eu acho necessário fazer uma discussão. Eu não estou dizendo aqui que é para acobertar mal feito de ninguém, certo? Isso é uma questão. Acobertar maus feitos é uma questão. Entretanto, expor pessoas que ainda não foram definitivamente julgadas ao julgamento público, ao julgamento da opinião pública, como se esse julgamento fosse suficiente, necessário e justo, talvez seja uma coisa reprovável eticamente. Quando acontece com os outros, é muito provável que você nem se dê conta disso. Mas repare que talvez isso possa acontecer com você. E se você for acusado de um fato do qual não pode se defender? Porque a defesa ensejaria que você cometesse um crime, que é o crime de falar sobre um processo que está sob segredo de justiça. Repare, para esclarecer os fatos, os acusados são obrigados a, juridicamente falando, descumprir a determinação judicial e emitir juízo de valor, opinião, sobre aquilo que deveria estar sigiloso, mas que foi graciosamente entregue na mão de um repórter para que ele faça disso um espetáculo, uma denúncia. O que eu levanto como discussão ética é se isso é válido ou não. Entretanto, vamos observar a validade disso. Vamos supor que seja legítimo que a imprensa, os jornalistas, tenham o direito de investigar a vida de qualquer pessoa, incluindo aí autoridades e pessoas famosas, ou seja, figuras públicas, até onde quiserem, e possam expor o que descobriram, essas informações, como bem entendam, fazendo a própria narrativa da história. Os jornalistas, produtores dessas reportagens, dirão que tentaram ouvir o outro lado, tentaram ouvir a fonte, tentaram ouvir quem era acusado, como se o fato de procurar alguém para confirmar uma informação fosse suficiente para legitimar que essa informação seja publicada e divulgada. Isso, lógico, com consequências graves para as figuras públicas, né?
Para pessoas comuns já é muito grave ser acusado de crime. Imagine para figuras públicas. E se aquilo que está sendo dito não ficar provado? Aquilo que está sendo colocado não ficar definitivamente mostrado com as devidas provas, o devido processo legal? O que nós estamos observando, meus amigos e minhas amigas ouvintes, nesse momento da nossa sociedade digitalmente conectada, é a criação de um tribunal para julgamento das personalidades e das figuras públicas. Um tribunal que não segue absolutamente nenhuma legislação. Um tribunal que não se sabe exatamente quem são seus membros, nem onde ele está fisicamente. Ele nem está fisicamente, esse tribunal. Mas ele, de uma hora para outra, se monta e faz julgamento a respeito das pessoas, das figuras públicas, de quem é publicamente exposto e de quem não é, a partir da conveniência dos produtores dessas denúncias, dessas reportagens, dessas informações que muitas vezes são chamadas de fake news. Porque se pela lei a informação ela é restrita, como foi que o jornalista ficou sabendo? Porque há um protocolo de segurança para essas informações. Dentro dos juizados onde esses processos correm e junto aos investigadores, as pessoas envolvidas na investigação e nos processos judiciais. Então, como é que esse negócio vaza assim? Quer dizer que é algo que tramita sob segredo de justiça, mas há conveniência de qualquer um poder divulgar essas informações? E quem é acusado quando informações desse tipo são apresentadas? Tem realmente amplo direito de defesa, depois de montado o circo de um tribunal que se reúne na nuvem das redes sociais para determinar quem é e quem não é, quem deve e quem não deve, quem é inocente e quem é culpado? A revelia do que diz o Estado de Direito. E, obviamente, existem aqueles que são contra o Estado de Direito. Pessoas que vivem em sociedade, na nossa sociedade, usufruem de todos os benefícios de viver em sociedade, mas não concordam com o Estado de Direito e com as leis, e acham que a conveniência pessoal é possível agir conforme deseja. Não penso assim. Acho que a lei evolui, precisa evoluir, mas assim como a transparência é fundamental na sociedade, o sigilo também é um valor fundamental para preservar as pessoas da sede de sangue que tem as massas, principalmente pelos seus ídolos. Era o que eu tinha para hoje. De Campina Grande falou Arquimedes de Castro.